Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teoria de conjuntos, onde hoje nós vamos falar especificamente e especialmente e exclusivamente a respeito do produto de números naturais. Na última aula nós falamos dos axiomas de Peano, que é uma maneira de você fundamentar, dar uma fundamentação axiomática para os números naturais. E a partir desses axiomas a gente conseguiu definir uma noção de soma de números naturais que atende à nossa noção intuitiva, que a gente trabalha de maneira ingênua durante a vida, como aquilo que nós entendemos ser a soma de números naturais. Vimos que essa soma tem várias propriedades, aquelas propriedades aritméticas clássicas que a gente já está acostumado, mas que com essa nova fundamentação, essas propriedades se tornam teoremas e o trabalho que nós fizemos foi demonstrar que esses resultados são verdadeiros. E na aula de hoje, o nosso objetivo é definir o produto de números naturais e a gente vai ver que, na verdade, a gente consegue definir o produto de dois números naturais a partir da soma. Então, por exemplo, antes de definir formalmente, vamos supor que a gente tem um número natural qualquer. Chama ele de m. Quando você pensa em m vezes 2, é razoável você imaginar que você pegar o 2 e multiplicar por m é a mesma coisa que você pegar o m e somar com ele mesmo. Por exemplo, 2 vezes 3, ó, pensando aqui de maneira heurística, sem muita formalidade nesse momento, a gente imagina que é o quê? Bom, 2 vezes 3. Então é o 3 somado com ele mesmo 2 vezes. Essa é a ideia intuitiva por trás disso que nós entendemos ser o produto. Então, o produto nada mais é do que uma soma organizada de alguma forma. Tá? Por exemplo, 4 vezes 2 seria você pegar o 2 e somar com ele mesmo 4 vezes. Então a gente quer definir o produto de números naturais que atenda a essa nossa ideia intuitiva do que significa você pegar um número e multiplicar pelo outro. A ideia é que m vezes n, de maneira bastante intuitiva, seja o m somado com ele mesmo n vezes. Só que assim, a gente ainda não tá, a gente não tem muito, no momento em que nós estamos na teoria, a gente ainda não tem liberdade formal e rigorosa para falar de n vezes. Então a gente vai ter que dar um jeito de superar essa dificuldade momentânea e usar apenas as ferramentas que nós temos. Tá? Mas de qualquer forma a gente vai usar a noção de soma. Então, por isso que o produto de números naturais nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Ó. A gente vai olhar para cada número natural m. Eu vou olhar para a função que associa a cada número natural p a soma de m mais p. Certo? Então essa função está bem definida, nós podemos definir essa função, nós já sabemos o que significa pegar dois números naturais e somar. Então como m é um número natural e p é um número natural, então m mais p é um número natural. Né? Então essa função passa a estar bem definida, cujo domínio é o conjunto dos naturais, o contradomínio também é o conjunto dos números naturais, e a lei de formação é você pegar um p e somar à direita, mas aqui tanto faz, porque nós já sabemos que a soma é comutativa, mas em termos de organização você precisa escolher uma ordem, né? Então você pega o m e soma com o p. Tá? E aí isso é uma função de um conjunto, nele mesmo. Então a gente pode usar o axioma da definição indutiva ou definição recursiva e concluir por esse axioma que para cada n natural vai existir essa função fm iterada com ela mesmo n vezes. De modo que quando eu itero ela com uma vez só, é a própria função, naturalmente. E quando eu itero ela n mais uma vezes, isso é a mesma coisa que ela iterada com ela n vezes. Certo? Então, a função composta com ela iterada n vezes. Na verdade, isso aqui também é igual, pelo axioma da recursão, a isso daqui, né? Se a gente precisar usar, é bom deixar claro que isso daqui vale. A gente já meio que axiomatizou valendo essa comutatividade, o que é bem razoável. Tá bom? Então, assim, a gente pode falar da função fm aplicada nela mesma de maneira recursiva. E por que eu estou querendo falar sobre isso? É porque a ideia é a seguinte, pessoal. Antes de continuar, a ideia é que, por exemplo, o 2m seja definido assim. Ó. O m vezes 2, por exemplo, a gente quer definir ele de modo que isso aconteça, né? m mais m. Certo? Só que isso daqui é precisamente o m somado com ele mesmo. Então isso aqui é o fm, uma vez só, aplicado no m. Certo? O m vezes 3, a gente quer que seja assim. M mais m mais m.
certo? Que é o quê? Que é esse camarada aqui, que é o que a gente está chamando de m vezes 2, aqui, somado com o m, certo? E isso daqui nada mais é do que a função fm aplicada em quem? Então, no m vezes 2, né? No m vezes 2. Você pode enxergar dessa forma. Só que isso daqui, de novo, é a função fm aplicada em fm no m. Ou seja, é a função, a iterada da fm duas vezes, aplicada no m. Tudo bem? Só que, como eu já disse para vocês, a gente não consegue definir, a gente não consegue escrever aqui infinitas definições. Por isso que a gente precisa do axioma da recursão. Eu até consigo definir m vezes 2, m vezes 3, m vezes 4. Só que assim, o tempo de vida que nós temos suficiente para elencar todas que são infinitas, né, pelo menos na nossa intuição, a gente não é possível, né, você elencar todas essas definições. A gente consegue uma quantidade finita. Então, para conseguir dar conta dos infinitos, aqui eu estou usando o termo infinito sem tecnicalidade por enquanto, mas para dar conta desses infinitos termos, a gente precisa do axioma da recursão, aonde, na verdade, nós vamos definir o m vezes 1 como m. Isso assim, é muito razoável, né? É muito razoável você definir o m vezes 1 como o m. E aí, qualquer outro número que seja maior do que 1, não posso usar maior. Qualquer outro número que seja diferente de 1, a gente não falou de ordem ainda, né? Então esquece que eu falei. Isso é assunto para a próxima aula. Qualquer número natural que seja diferente de 1, ele é da forma n mais 1. Porque quando um número natural é diferente de 1, lembra que ele tem um antecessor. Ele, por conta do segundo axioma de Peano, o n menos o s de n é só o número 1. Então, qualquer outro número diferente de 1 está na imagem da função sucessor. Então, ele é sucessor de alguém. Quando eu olho para o n diferente para alguém, né, para alguém diferente de 1, ele é sucessor de alguém. Então, ele é um sucessor de algum n. E aí, a gente vai definir o m vezes n mais 1 recursivamente como se para o n já estivesse definido, e eu vou tomar então o m vezes n mais 1 como sendo a função fm iterada n vezes no m, certo? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Por exemplo, ó, o m vezes 3, o m vezes 3 é m vezes 2 mais 1, certo? O 3, por definição, ele é definido como sendo o sucessor do 3. E ele é igual a isso daqui, ó. M vezes 2 mais 1, olha aqui, ó. Ele é o 2 aqui em cima, o m aqui embaixo e o m aqui, certo? Se você fosse continuar aqui, o m vezes 4 seria o quê? É o m vezes 3 mais 1, que fazendo uma conta igualzinha a essa que a gente fez aqui, pelo menos definindo, né, o m vezes 4 dessa forma, isso daqui vai ser exatamente, aliás, definindo isso como sendo aqui definindo isso como sendo o m somado com ele 3 vezes mais o m. Então, se você define dessa forma, você vai chegar à conclusão, usando essas contas aqui, que isso aqui é a iterada do fm 3 vezes aplicado no m. É como se você pegasse o m, somasse com ele 3 vezes, e aí aplicasse no m, que chega à quarta parcela, digamos assim. Tá? Então, é assim que a gente vai definir. Tá bom? Então, recursivamente, isso aqui está bem definido. Tá? A gente pode usar o axioma da definição indutiva ou definição recursiva e definir o produto de dois números naturais dessa forma. Então, agora está completamente definido o produto de quaisquer dois números naturais. Porque se você pega um número natural, ou ele é o número 1, então ele vai ser definido assim, m vezes 1 igual a m. Claro que esse m está fixado, né? Então, fixado o m vezes qualquer número natural está definido dessa forma. Como? Se esse segundo número natural é o número 1, o produto é m. Se ele não é o número 1, ele é o sucessor de alguém. E ele sendo o sucessor de alguém, existe um único cara que ele é sucessor, porque a função é injetiva. Então isso aqui está bem definido. E aí, m vezes esse cara, n mais 1, vai ser a função fm iterada n vezes aplicada em m. Que resulta mais ou menos nisso daqui. Mais ou menos não, exatamente nisso daqui, nos casos em que, por exemplo, aqui eu tiver que o n mais 1 é 2, a gente tem isso. Que o n mais 1 é 3, a gente vai ter isso daqui, que é o que a gente esperava que acontecesse, né? Você pegar o m e somar com ele mesmo 3 vezes e por aí vai. Tá? Então eu até deixei os exemplos aqui. Ó. Por exemplo, com essa definição, o m vezes 2 é o quê? Já que eu estou usando essa definição aqui agora. Tá? Isso daqui era só mesmo um pensamento heurístico para justificar essa definição. Apesar de que essas coisas são equivalentes, elas vão ser iguais.
Mas a definição é essa. Então, o m vezes 2, por definição, é o m vezes 1 mais 1, porque o 2, por definição, é 1 mais 1. Então, o 2, esse símbolo 2, que se chama 2, é, por definição, o sucessor de 1. A gente já viu que o sucessor é a mesma coisa que somar 1, naquilo que nós definimos como soma. E aí, por definição, m de 1 mais 1, ó, o n está aqui. Esse 1 da esquerda é o n. Então, é o fm1 de m, que é o fm de m, que é o m mais m, que é o que a gente esperava que aconteceria. Certo? É assim que a gente gostaria que a nossa definição... É isso que nós gostaríamos que a nossa definição capturasse. Por exemplo, que o m vezes 2 fosse m mais m. Senão seria uma definição de produto que não atenderia muito bem aquilo que nós compreendemos intuitivamente como produto. O m vezes 3, por exemplo, 3 por definição é o sucessor do 2. E o sucessor do 2 pode ser escrito como 2 mais 1. Então m vezes 2 mais 1, segundo essa definição, ó, o 2 está aqui separado do 1. Então vai ser o f2 aqui em cima, o m aqui embaixo. Então é a função fm iterada com ela mesma duas vezes, aplicada no m, que é o fm do m, que por sua vez é o fm do m mais m, que por sua vez, por definição, é você somar m ao m mais m, certo? Então isso aqui é o m somado ao m mais m, que aqui tanto faz, né? Como a soma é associativa, você nem precisava desses parênteses, mas pode deixar eles aí também que não tem problema. O ponto principal é que você tem o mesmo fator m, somado com ele mesmo 3 vezes. E isso é o que a gente entende como m vezes 3. E por aí vai, tá? Se você continuar aqui, você vai ver que o m vezes 4 vai ser isso daqui somado com m. Então você vai ter 4 parcelas do m. Então essa definição de produto atende àquilo que nós gostaríamos que ela atendesse, né? Pelo menos naquilo que a gente entende ser o produto. E assim como nós fizemos quando nós definimos a soma e a gente provou que a soma tinha várias propriedades, a gente quer provar que esse produto também tem várias propriedades. Certo? Aquelas propriedades que a gente está acostumado. A primeira delas que a gente vai querer provar, porque a partir dela a gente consegue construir as outras, é a distributividade à esquerda do produto com relação à soma. E para isso a gente vai provar esse lema, que é uma consequência bem rápida aqui dessa definição, usando indução, de que vale a distributividade pelo menos quando esse número à direita aqui é o número 1. Ou seja, m vezes n mais 1 é a mesma coisa que o m vezes n, mais m vezes 1, que é o próprio m por definição. Então a gente vai provar esse resultado aqui por indução, a gente vai provar por indução em n. Então, para fazer isso, usando aquela velha técnica, a gente então elenca aqui o conjunto dos números naturais, para os quais essa igualdade, m vezes n mais 1, é igual a m vezes n mais m para todo m natural. Certo? Então, para provar por indução sobre n, né, na verdade o que a gente quer provar aqui é mostrar que esse conjunto x é todo o conjunto dos naturais. Né? Que aí a gente vai ter essa igualdade valendo para todo m para todo n, já que o x vai ser igual aos naturais se a gente conseguir provar que esse conjunto x satisfaz as hipóteses indutivas. Então a primeira coisa que a gente precisa é provar que o 1 pertence a x. O que significa provar que o 1 pertence a x? A gente precisa provar então que quando n é igual a 1, essa igualdade é satisfeita para todo m. Né? Então a gente tem que provar que m vezes 1 mais 1 é igual a m mais m, né? Para todo m natural. Ou m vezes 1 mais m para todo n natural. Bom, isso aqui é simples, porque olha só. Para todo m natural, o que acontece? O que é m vezes 1 mais 1? Por definição, isso é o fm aqui embaixo, 1 aqui em cima do m. Certo? Que por sua vez é o fm de m. Que por sua vez, por definição, é o m mais m. E aí esse primeiro m, a gente escreve para ficar de maneira explícita dessa forma. Por definição, o m da esquerda é m vezes 1 mais m. Então, olha só, o mesmo número que eu tenho aqui, eu tenho aqui, e essa igualdade vale para todo m natural. Olha só, vale para todo m natural. Então, por definição, a gente pode concluir, sem medo de ser feliz, que esse número 1 pertence ao x. Certo? Então, isso fecha a demonstração desse primeiro passo. Agora, a gente tem que provar que... Opa, deixa eu colocar de amarelinho aqui. A gente tem que provar, então, que se n pertence a x, então o n mais 1, tá? Eu vou me referir ao sucessor agora como n mais 1, tá bom? Mais clássico, para a gente abandonar aquela noção. A noção não, para a gente abandonar
aquela notação de função sucessor. Eventualmente, se precisar, a gente volta com ela, mas já que a gente sabe que o sucessor é somar 1, então a gente não precisa ficar trabalhando com duas notações. Então, só para deixar claro, para eu mostrar que essa implicação vale, a gente supõe então que o n pertence ao x, e a gente precisa, para eu provar que o n mais 1 pertence ao x, ó, é só você olhar para o conjunto. A gente tem que provar que isso daqui acontece, ó, que m vezes, deixa eu colocar em vermelho assim, ó, n mais 1, isso tem que ser igual, no lugar do n, o n mais 1, né? Então o m vezes o n mais 1 aqui, mais m, certo? Então é essa igualdade, eu vou deixar uma interrogação porque eu não sei se é verdade, mas é isso que eu preciso provar. Tá? Para eu mostrar que o n mais 1 pertence ao x, a gente tem que verificar que isso daqui acontece, claro, né, para todo m natural. Então isso aqui tem que valer para todo m natural. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos pegar um m natural qualquer. Então para todo m natural, claro que a gente vai usar o fato disso daqui valer para o n, né? Já que o n pertence ao x. Para todo m natural, temos... o que é isso daqui então? M vezes n mais 1, mais 1. O que é isso? Isso, por definição, é eu pegar a função fm, estou usando a definição. Aqui eu colocar o n mais 1 e aplicar isso no m, certo? Se fosse o n, aqui seria o n. Como aqui é o n mais 1, então aqui é o n mais 1. Aí agora eu uso aquilo que o axioma da definição recursiva, da definição indutiva, me entrega. Tá? Essas iteradas satisfazem isso daqui. Ó. Isso aqui é precisamente o fm do fmn de m, certo? Aí aqui dentro, bom, deixa eu colocar, eu vou fazer devagar. Isso aqui é o fm. O fmn de m, por definição, é o m vezes n mais 1, certo? Aí agora o que a função fm faz? Ela pega o m e soma com isso que está aqui dentro do parênteses. Então, tudo isso daqui, ó, m vezes n mais 1, certo? Aí eu sei que a função, eu sei que a soma é comutativa. Então, essa soma aqui é a mesma coisa que eu somar o m vezes n mais 1. Então, esse termo, não vou usar o parênteses aqui não, tá? É desnecessário. Mais esse m. Só usei a comutatividade da soma, que é um resultado que nós já temos. Agora, a gente provou, então, exatamente o que eu queria. Olha aqui, ó. M vezes o n mais 1, pausa dramática, mais 1, é m vezes o n mais 1, mais m, para todo m natural. Isso prova, então, o passo indutivo. Né? Isso prova que o n mais 1 pertence ao x. Logo, o n mais 1 pertence ao x. Tudo bem? Então, se essa implicação é verdadeira, conforme nós acabamos de mostrar, segue, então, que esse conjunto x, definido da forma como foi, é igual ao conjunto dos números naturais. E esse lema está provado. Tá? E esse lema está demonstrado. Então agora a gente vai estabelecer de maneira completa a distributividade à esquerda. Certo? Observe que o que nós provamos no lema anterior é que essa propriedade que vocês estão vendo na tela vale para p igual a 1. Para todo m natural, para p igual a 1. A gente vai provar esse resultado que vocês estão vendo aí na tela por indução sobre o p. Ou seja, dizer isso é dizer que então que eu vou considerar esse conjunto x formado pelos números naturais p, para os quais vale a distributividade à esquerda, m vezes n mais p, somado, m vezes n mais p é igual a m vezes n mais m vezes p. Isso tem que valer para quaisquer mn natural. Se eu quero, bom, o meu objetivo é provar que x é igual aos números naturais, como sempre. Então a gente tem que provar que 1 pertence a x, mas isso é imediatamente pelo lema anterior. Quando p é igual a 1, isso quer dizer que m vezes n mais 1 é m vezes n mais m vezes 1, que é m. Então isso é exatamente o que nós provamos no lema anterior. Isso vale para todo m e n naturais. Então essa afirmação aqui é imediato. Nós não precisamos fazer de novo, né? É imediato pelo lema anterior. O que nós vamos fazer agora, então, é mostrar que vale o passo indutivo. Então, a gente vai provar que um p pertencer ao x implica necessariamente que o p mais 1 pertence ao x. Certo? Então,
Vamos lá. A gente supõe então que o P pertence ao X. Supomos então que o P pertence a X. E a gente quer provar que o P mais 1 pertence ao X. Então, para eu mostrar que o P mais 1 pertence a X, eu tenho que pegar dois números naturais quaisquer. E eu tenho que verificar isso daqui. Ó. Do lado esquerdo, como a indução vai ser em P, eu tenho que pegar M vezes o N mais P mais 1, assim. O meu objetivo é chegar aqui. Ó. Esse é o meu objetivo. É chegar aqui, isso é M vezes N mais M vezes o P mais 1. Certo? É isso que eu quero. Tá? Então vamos tentar chegar aqui de acordo com as informações e as verdades que a gente tem até agora. Beleza. Então, olha só como as propriedades da soma aqui vão ser importantes. Porque M vezes N mais P mais 1 da forma como vocês estão vendo na tela, pela associatividade da soma, isso é M vezes, aqui dentro eu uso a associatividade, isso é N mais P mais 1. Certo? Agora, olha só. Isso daqui é um número natural. Isso daqui é um número natural. E isso daqui também é o número 1, né? Isso aqui é o número 1. Então a gente vai usar a distributividade quando eu sei que o número à direita aqui é o número 1. Eu sei que isso é verdade já, porque o 1 pertence a x. Então vale para quaisquer números naturais. Essa distributividade desde que esse número à direita, na extrema direita, seja o número 1. Então, pelo lema anterior, você pode aplicar aqui. Isso é o m vezes o n mais p, somado com m só, né? Pode deixar o m sozinho aqui. M vezes 1, mas pode deixar só o m mesmo. Aí o que vai acontecer? Agora eu uso o fato do m pertencer ao x. Desculpa, eu uso o fato do p pertencer ao x. Se o p pertence ao x, é porque com esse p aqui à direita, eu posso usar a distributividade à esquerda. Então, como o p pertence a x, vale essa igualdade para esse p. Então, isso daqui, ó, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso é m vezes n mais m vezes p. Isso somado com m. Isso somado com m. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a associatividade da soma novamente. Isso aqui é um número natural, também é um número natural, também é um número natural. Então, isso aqui é a mesma coisa que o m vezes n somado com m vezes p somado com m. E aí, agora a gente usa de novo a distributividade quando eu sei que o número à direita é o número 1. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que o m vezes n somado com quem? Isso é a mesma coisa que o m vezes p mais 1. Tá? M vezes p mais 1 é igual a esse número aqui. Porque quando o número à direita, na extrema direita é o número 1, vale essa distributividade. Tá? Então aqui a gente está usando o lema anterior de novo. Agora a gente chegou exatamente aonde nós gostaríamos. Porque aqui eu tenho a soma de n com p mais 1, multiplicado por m aqui fora, à esquerda. E a gente está, então, mostrando que essa operação é a mesma coisa que você pegar o m e multiplicar pelo primeiro número e somar com m multiplicado pelo segundo número. Tá? Isso vale, então, para o p mais 1. Como eu peguei 2m e n arbitrários, a conclusão aqui é que o p mais 1 pertence ao x. Então, a gente provou que, de fato, p pertencer a x implica que o p mais 1 pertence a x. A conclusão aqui agora irremediável, então, é que o x é igual ao conjunto dos números naturais. E aí acabou. Se o x é igual ao conjunto dos números naturais, é porque para todo p natural, vale isso daqui para todo m e n. Então isso vale para todo m, n e p naturais. Tudo bem? Então está provada a distributividade à esquerda. A próxima propriedade que nós vamos provar é a associatividade do produto. Tudo bem? Então nós vamos mostrar por indução sobre p também. A gente vai considerar o conjunto, esse conjunto x, formado pelos números naturais p, para os quais vale a associatividade quando o p estiver nessa posição. Então, m vezes np é igual a m vezes n, pausa dramática, p, para todo p natural. Opa, para todo mn natural. Isso. O p está fixado aqui fora. Então, vamos fazer o de sempre aqui. Vamos ver que o 1 pertence a x primeiro. O que a gente tem que fazer? Para todo m e m naturais, para todo m e n naturais, acho que eu falei m e m.
Aí é só o chocolate. Né? A gente tem que provar isso daqui, ó. Tem que pegar o m vezes o n vezes 1. Eu tenho que provar que isso é o m vezes n, dessa forma, vezes 1 aqui fora. Bom, por definição, n vezes 1 é n, né? Então isso aqui é m vezes o n. Só que, por outro lado, o m vezes n não é um número natural? Isso aqui vale, ó. Q vezes 1 é igual a Q para todo Q natural. Estou usando outra letra aqui só para a gente não se confundir. Então, em particular, isso vale para esse m vezes n. Então, isso aqui é a mesma coisa que o número m vezes n multiplicado por 1, por definição de produto. Tá? Então, acabou. É só isso mesmo. Então, vale aquilo que precisava ser válido para concluir que o número 1 pertence ao x. Então, a conclusão aqui é que, de fato, o 1 pertence a x. Certo? Então, esse primeiro passo aqui foi. Agora, a gente vai provar que o P pertencer ao x implica que o P mais 1 pertence ao x. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos supor, então, que o P pertence ao x. Para eu mostrar, então, que o P mais 1 pertence ao x, eu tenho que pegar dois números naturais quaisquer, m e n, e concluir isso daqui, ó, fazer uma conta e concluir que isso daqui vale, ó, m vezes n vezes o P mais 1. Isso aqui vai ter que ser isso, ó, eu vou ter que chegar de alguma forma aqui, ó, em m vezes n vezes o P mais 1. Tá? Eu vou ter que chegar nisso. Ou seja, eu posso trocar esse parente de posição e colocar ele começando no m, antes do m e fechando depois do n. E depois não precisa de parênteses nenhum. Tá bom? Então eu tenho que chegar nisso. Agora, por isso que foi importante a gente trabalhar com a distributividade primeiro, à esquerda. Porque olha só, aqui dentro isso é m vezes, aqui dentro, n vezes p mais n, certo? Aí agora eu uso a distributividade novamente. Isso daqui é m vezes o número n vezes p mais o m vezes o n. E o que nós vamos fazer agora? Eu vou usar a associatividade com o p. Ó. O p pertence a x. Como o p pertence a x, vale essa igualdade. O p satisfaz aquilo que precisa ser... como o p pertence a x, vale essa igualdade para quaisquer mn. Então vale para esses mn que eu tomei aí. Então, o m vezes, pausa dramática, n vezes p é a mesma coisa que o m vezes n, assim, vezes o p. Isso mais m vezes n, isso daqui é o quê? Vezes 1. Certo? E aí eu sei que eu posso colocar em evidência à esquerda. Porque colocar em evidência à esquerda é a mesma coisa que usar a distributividade à esquerda ao contrário. Digamos que é o passo reverso, mas a igualdade ela é simétrica, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que o m vezes n vezes o p mais 1. Porque m vezes n é um número natural e eu estou distribuindo à esquerda. Quando eu distribuo à esquerda aqui, ó, isso é m vezes n vezes p, dessa forma, mais m vezes n vezes 1. Está aqui já, tá? Então, acabou. Então, isso daqui a gente chegou exatamente aonde nós gostaríamos de chegar. Então, o m vezes, abre os parênteses, n vezes p mais 1 é igual ao m vezes n, num parênteses, entre parênteses, né? Vezes esse terceiro elemento, que é o p mais 1. Tá bom? Então isso mostra que o p mais 1 pertence ao x. Então a implicação foi provada. A implicação de que o p pertence a x implica que o p mais 1 está em x foi demonstrado. Então a conclusão aqui é que o x é o conjunto de todos os números naturais, então vale essa igualdade aqui para todo m, n e p. Então vale a associatividade do produto de números naturais. E aí, pessoal, a gente ainda está com as mãos um pouquinho amarradas, porque a gente ainda não tem a comutatividade do produto, né? A gente quer provar que o produto de dois números naturais é comutativo. Para fazer isso, a gente vai mostrar que vale um caso particular, primeiro, da distributividade à direita. E a gente vai usar isso para provar que vale a comutatividade do produto e com isso depois a gente mostra que vale a distributividade à direita de maneira geral. Tá? Que é o que a gente espera que acontecesse mesmo, né? A gente usa isso na vida cotidiana, né? Essa distributividade. Então, para começar, a gente vai provar esse lema, que é um resultado... Ele está enunciado como um lema porque ele é um resultado auxiliar que depois ele vai ser generalizado. Tá? Mas nesse momento da teoria, a gente não tem isso daqui ainda. Então, a gente vai mostrar que para quaisquer n e m naturais,
Se eu pegar o n mais 1 vezes m, isso é a mesma coisa que o n vezes m mais o m, ou seja, m vezes 1, ou 1 vezes m, que é o que a gente vai provar depois, que é a mesma coisa. Então, como é que a gente prova isso? A gente vai mostrar o seguinte, eu vou fazer uma indução em m aqui. Ó. Então, a gente vai tomar esse conjunto x, formado pelos números naturais m, para os quais vale a igualdade desejada, né? N mais 1 vezes m é igual a n vezes m mais m. Então é aquela velha história. Vamos provar primeiro que o 1 pertence ao x. Então no lugar do m aqui, vamos ver se colocando 1 a coisa vale, né? Então observe o seguinte. Se eu pegar n mais 1 vezes o 1, isso aqui a gente já sabe que qualquer número natural multiplicado por 1 à direita, né, 1 à direita por enquanto, isso é o próprio número natural. Isso é n mais 1. É o próprio n mais 1. Só que esse n aqui pode ser escrito assim, ó, como n vezes 1. E aqui eu repito o 1. Esse 1 aqui. Ó. Então olha só o que está acontecendo. Olha só, no lugar do m, quando a gente coloca o número 1, de fato a igualdade é satisfeita. Ó. Aqui está o 1 como m. E aqui está o 1 como m. E aqui também. Então, n mais 1 vezes m é igual a n vezes m mais m quando o m é igual a 1. Está aqui. Está explícito na igualdade. Então, essa igualdade mostra que o 1, de fato, é um número que está nesse conjunto. Tá? É um número que está nesse conjunto. Ah, tá. Isso aqui tem que valer para todo m natural. Para todo n natural, né, pessoal? Esqueci de escrever aqui, né? Isso aqui tem que valer para todo n natural. E é verdade. Isso aqui, note que para todo n natural, independente de qual seja esse n específico, a gente consegue provar essa igualdade. Então, de fato, conseguimos provar que o 1 pertence a x. Certo? Então, agora a gente tem que provar que o m pertencer ao x implica que o m mais 1 vai pertencer ao x. Então, a gente tem que provar que o m pertencer ao x implica que o m mais 1 pertence ao x. Vamos lá, vamos supor, então, que o m pertence ao x. Agora, então, a gente tem que pegar, para mostrar que o m mais 1 está em x, a gente tem que pegar um n qualquer e mostrar o seguinte. Bom, do lado esquerdo aqui, eu tenho que pegar n mais 1 vezes m mais 1, né? Então, n mais 1 vezes, vou escrever grandão assim, ó, m mais 1. Porque a gente pode usar a distributividade à esquerda, tá? Eu vou pegar esse número n mais 1. O que a gente quer provar, né? A gente quer provar que isso é o... A gente quer provar que isso é o n vezes m mais 1 mais m mais 1. Certo? Se a gente provar isso para todo n natural, o m mais 1 vai estar dentro do x. Então é isso que a gente quer provar. Que isso é n vezes m mais 1 mais m mais 1. A gente quer chegar aqui, ó, em n vezes m mais 1 mais m mais 1. É aqui que a gente quer chegar. Se a gente chegar nisso, acabou. Que aí isso de fato seria distribuir à direita, né? Daria o m mais 1 vezes o n aqui nessa ordem ainda, porque eu não posso comutar por enquanto, mais o m mais 1 vezes 1 também nessa ordem. Então é aqui que a gente quer chegar. Agora, a distributividade à esquerda, ela me entrega o seguinte, eu tenho um número natural aqui fixado à esquerda, então eu posso pegar ele e multiplicar pelo primeiro, então isso é o n mais 1 vezes o m, somado com esse mesmo número à esquerda multiplicado pelo número à direita aqui, que é como é o 1, n mais 1 vezes 1 é o próprio n mais 1, né? Então isso aqui é o n mais 1. Tudo bem? Aí agora, deixa eu fechar aqui, isso aqui é só aonde a gente quer chegar, né? Vou botar uma interrogação aqui, porque a gente quer chegar nisso. Agora eu uso o fato do m pertencer ao x. Como o m pertence ao x, para esse m aqui vale a distributividade à direita. Então isso aqui é a mesma coisa, vou colocar uns parênteses aqui para organizar, que o n vezes m mais o m, certo? Mais o m. Aqui, ó, porque ele está aqui. Então vale isso. Mais o m. E aí eu estou somando isso com n mais 1. Com n mais 1. Certo? Aí a ideia agora é a gente usar a associatividade e a comutatividade em alguns passos. Olha só. Isso aqui é a mesma coisa que o n vezes m, somado com isso daqui, ó. M, aí somado com esse n mais 1. O meu objetivo, pessoal, é trazer esse n para somar com n vezes m, porque aí depois eu vou poder colocar em evidência à esquerda. Tá? Só que para fazer isso, a gente tem que usar a associatividade uma vez aqui. Então isso é n vezes m mais
m mais n assim, mais 1. Aí agora eu uso a comutatividade da soma aqui, então isso é n vezes m, mais, aqui eu vou colocar que isso é n mais m, mais 1. Aí olha só, né, você vai usar várias vezes, né? Depois você pode fazer isso aqui mais rápido, né? Isso é n vezes m mais, aí aqui eu uso a associatividade de novo, então isso é n mais o número m mais 1. E por fim, agora sim, cheguei onde eu queria, eu posso associar assim, ó. Certo? Então, eu vou pegar aqui o n vezes m, mais o n, e o que resta aqui agora é só o m mais 1. Agora eu consigo colocar em evidência a esquerda. Colocar em evidência a esquerda eu já posso, porque eu tenho a distributividade à esquerda, né? Então isso aqui é a mesma coisa que o n vezes o m mais 1. Desse lado aqui, ó. Isso é o n vezes m mais 1. E isso está sendo somado aqui à direita com o m mais 1. Então eu cheguei exatamente onde a gente queria. Olha aqui, olha para essa expressão e olha para essa. É exatamente onde nós gostaríamos de chegar. Como isso vale para todo o n natural, a conclusão aqui é que o m mais 1 pertence ao x. Tudo bem? Então isso fecha a demonstração dessa implicação e, portanto, o x é igual ao conjunto dos números naturais. Então, o que nós concluímos disso tudo, desse lema? Por enquanto, então, já temos a distributividade à direita, desde que esse número aqui, que está dentro do parênteses, seja o número 1. Se isso valer, então nós temos essa distributividade restrita à direita, que depois vai ser generalizada para qualquer número aqui do lado direito. E aí agora finalmente a gente consegue provar a comutatividade do produto com todos os resultados que nós temos até agora, mais essa distributividade restrita à direita. Restrita por enquanto porque ela não está totalmente generalizada, mas vai ser uma consequência imediata da distributividade à esquerda e da comutatividade que a gente vai provar agora. Então, vamos provar que o produto é comutativo. A gente vai fazer uma indução em n, tá? Então eu vou definir esse conjunto x, formado pelos números n natural, para os quais o m vezes n é igual a n vezes m para todo m natural. Então, digamos, eu estou coletando nesse x os números naturais que comutam com todo mundo. A gente quer mostrar que esse conjunto é todos naturais, ou seja, todos os números naturais comutam com todo mundo. Então isso é dizer que o produto é comutativo. Para mostrar que o 1 pertence a x, a gente vai fazer uma indução em m, tá? Porque provar que 1 pertence a x, ó, é equivalente, claro, a mostrar que isso daqui acontece, ó, que 1 vezes m é igual a m vezes 1, certo? Agora, isso daqui eu já sei que é igual a m. O m vezes 1 eu sei que é m. Então, na verdade, provar que o 1 está em x é provar que vale essa propriedade. Que esse produto que nós definimos é tal que 1 vezes m também é m. Não apenas m vezes 1, mas o 1 vezes m também é. Então, a gente só tem que provar isso daqui. Então, por isso que eu vou considerar esse conjunto aqui, ó. Eu vou considerar esse conjunto... Eu vou considerar o conjunto y, só para não confundir com x aqui. Considere y formado pelos números naturais m, para os quais o 1 vezes m é igual a m, certo? Então a gente vai provar que esse y é igual aos naturais. Então a gente vai fazer uma indução dentro da indução. Vamos provar primeiro que 1 pertence a y. Isso é óbvio, porque olha só, de fato, o 1 vezes 1 é o quê? Por definição, ele é, olha só, se aqui fosse m, isso aqui, m vezes 1, por definição, é o m, né? Agora, aqui é o 1. No lugar do m eu tenho 1. Então, por definição, isso aqui é 1. Não tem para onde correr. Tá? Então, por isso que é óbvio. Então, 1 vezes 1 é imediato pela definição. Que isso é igual a 1. Então, quando eu digo que 1 vezes 1 é igual a 1, olha, eu estou dizendo, então, eu posso reinterpretar essa equação assim, olha, eu tenho um m aqui e esse mesmo m aparece aqui, ó. Então, 1 vezes essa coisa é essa coisa. Então, essa coisa pertence a y. Só que essa coisa que vocês estão vendo aqui é o 1. É o número 1. Então, isso aqui está me dizendo que 1 pertence ao y. Tá? Então, isso fecha a demonstração de que 1 está em y. Agora, a gente tem que provar o passo indutivo. Temos que mostrar que o m pertence ao y implica que o m mais 1 pertence ao y. Como é que a gente prova isso, então? Se você supõe que o m pertence ao y, então, por exemplo, 1 vezes m é igual a m, você já sabe disso.
Então, para mostrar que o m mais 1 está ali, você tem que pegar o 1, multiplicar por m mais 1 e concluir que isso resulta no m mais 1. Aqui você pode aplicar a distributividade à esquerda. Você tem um número natural multiplicado pela soma de dois números. Então isso é 1 vezes m mais o 1 vezes 1, certo? 1 vezes m você sabe que é m, já, pela hipótese de indução, porque o m está em y. E 1 vezes 1 nós já vimos que é 1. Então olha só, 1 vezes m mais 1 é o m mais 1. Então isso daqui está te dizendo que o m mais 1 pertence ao y. Então, essa implicação foi demonstrada. A sua conclusão agora, então, é que o y é igual ao conjunto dos números naturais. Isso implica dizer, então, que 1 vezes m é igual a m para todo m natural. Agora, isso implica necessariamente dizer que 1 vezes m não é igual a m, só que, por definição, m vezes 1 é igual a m. Então, você tem essa igualdade aqui também. Porque os dois são iguais a m. Eu acho que eu falei certo, não ficou engraçado. Os dois são iguais a m. Iguais a m. Iguais a... Eu acho que eu falei iguais a m, né? Então, não. Os dois são iguais a m. Eu sabia que tinha uma coisa errada aqui. Então, isso aqui vale para todo m natural. Agora, isso aqui está nos dizendo que o número 1 comuta com todos os naturais. Isso daqui é o critério para dizer que esse número, então, está em x. Que é o que a gente queria, inicialmente. Tá? Então, esse número 1 está em x. Certo? Agora, a gente vai provar o passo indutivo. A gente vai provar, então, que o n pertencer ao x implica necessariamente que o n mais 1 pertence ao x. Certo? Então, nós vamos supor que o n pertence ao x. Para eu mostrar que o n mais 1 pertence a x, eu tenho que mostrar que o n mais 1 comuta com todos os números naturais. Então, vou pegar um número natural arbitrário. Para todo m natural, então, temos... Eu vou pegar o m vezes o n mais 1. O meu objetivo é mostrar que isso é n mais 1 vezes m. E se eu mostrar isso, isso é demonstrar que o n mais 1 comuta com m. Inicialmente, nós podemos usar a distributividade à esquerda, nós já temos isso. Então, isso é, por exemplo, m vezes n mais o m, certo? Aí, o que a gente tem agora? M vezes n, eu sei que o n está em x. N. Então, como o n está em x, então o n comuta com todos os naturais, inclusive com esse m. Então, isso é n vezes m mais m. E aí, exatamente agora, a gente vai usar o lema anterior. Pelo lema anterior, eu posso colocar o m em evidência desde que ele esteja sozinho aqui do lado direito. Ou seja, desde que a igualdade obtida seja essa. E é, né? Ó, nós vimos no lema anterior que n mais 1, entre parênteses, multiplicado por m, é o n vezes m mais m. Né? Você pode distribuir à direita desde que esse número aqui seja o número 1. É isso que está acontecendo aqui. Tá? Então, n vezes m mais m, pelo lema anterior, é n mais 1 vezes m. Mas era isso que eu queria provar. Ó. Então, m vezes n mais 1 é igual a n mais 1 vezes m. Isso aqui nos diz, então, que o n mais 1 pertence ao x, né? Porque eu peguei um m natural e mostrei que o n mais 1 comuta com ele. E o m é arbitrário. Então, o n mais 1 pertence ao x. Então, essa implicação foi provada. Então, a nossa conclusão aqui é que o x é igual aos números naturais. Então, todos os números naturais comutam com todo mundo. Então, todo mundo comuta com todo mundo. Então, esse produto, de fato, ele é comutativo. E aí, pessoal, como um corolário imediato, agora nós temos a distributividade à direita, tá? Que nem precisa de provar por indução nada agora. A demonstração é direta. Porque, olha só, eu até... Assim, é porque eu falei tarde demais, né? Mas todos os resultados aqui poderiam ter sido deixados como exercício, vocês poderiam ter tentado fazer sozinhos, mas tarde demais para falar isso, né? Mas tentem fazer isso daqui sozinho, por exemplo. Mas é muito fácil, porque olha só, se você pega 3 números quaisquer aqui agora, então, é só você usar a distributividade à esquerda com a comutatividade que você ganha distributividade à direita. Se você pega 3 números naturais quaisquer, então vai ser uma linha de demonstração. Então, o que é o m mais n vezes o p? Pela comutatividade do produto, isso é p vezes o m mais n. Certo? Aí eu sei que eu consigo distribuir à esquerda já. Então isso é p vezes m mais p vezes n. Agora, em cada parcela você usa a comutatividade novamente.
P vezes M é M vezes P. E P vezes N é N vezes P. E acabou. Olha aqui. Ó. Então temos a distributividade à direita como um bônus, como uma promoção aí que vem imediatamente de você comprar a distributividade à esquerda e a comutatividade do produto. Nesse lema agora, pessoal, que ele tem um objetivo, daqui a pouco, não é à toa que a gente está provando ele tem um objetivo. A gente já viu, por exemplo, o primeiro resultado que nós provamos por indução é que se eu tenho a função sucessor, o S de n é diferente de n para todo n natural. Já vimos isso. O que a gente quer provar agora é que isso vale para toda a iterada dessa função sucessor. Tá? Se eu colocar um m qualquer aqui, isso continua sendo verdade. O que é razoável, porque se você pega um número natural, a ideia do sucessor é que você jogou no próximo. Então, a ideia é razoável que isso não seja o anterior. E aí, se você vai jogando várias vezes para frente, é muito razoável que isso não volta, né? O conjunto dos números naturais não tem esse comportamento cíclico. A gente entende ele, intuitivamente, por enquanto, como um conjunto infinito. Então, à medida que você vai sucedendo números, né, você pega um n fixado e vai olhando para os seus sucessores, isso não vai voltar para ele. Isso sempre vai ser diferente desse número que você está fixado aqui mesmo. Tá? Só que a gente não precisa axiomatizar isso. A gente consegue concluir isso com os resultados que a gente já tem. Isso vai ser útil, é um resultado técnico importante para nós. A gente vai provar isso por indução sobre esse n aqui. Tudo bem? Então a gente vai pegar o conjunto x formado pelos números naturais n, para os quais o Sm de n é diferente de n para todo m natural. Para todo m natural. Tá? Então a gente vai provar isso. Bom, a gente tem que provar então primeiro que o 1 está em x e que depois vale o passo indutivo, né? Então vamos lá. Vou provar que 1 pertence a x. Para provar que 1 pertence a x, a gente tem que provar que o Sm de 1 é diferente do 1 para todo m natural. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? A gente pode supor para o absurdo que não pertença, né? É uma ideia. Vamos supor para o absurdo que o 1 não pertence ao x. Isso significa, então, o quê? Que já que o 1 não está em x, tem que existir, então, assim, a afirmação Sm de 1 diferente de 1 para todo m natural é falsa. Então, para isso ser falso, lembra da negação do quantificador. Tem que existir um m natural tal que o Sm de 1 é igual a 1. Tá? E aí, olha só o que vai acontecer. A gente tem duas chances e nas duas a gente vai chegar numa contradição. Olha só. Primeiro, temos a chance do m ser igual a 1. Né? Se o m é igual a 1, então olha só o que nós vamos ter. Que 1 é o S1 de 1, e lembra que a iterada satisfaz isso, né? O S1 é o próprio S. Então isso está nos dizendo que o número 1 está na imagem do conjunto da função sucessor. Mas isso é um absurdo, porque por questões axiomáticas, né, o segundo axioma de Peano nos diz que esse número 1, sendo o primeiro número natural, ele não é sucessor de ninguém. Tá? Ele não é sucessor de nenhum número natural, pelo menos. Tá? Então, dizer que 1 está nessa imagem é um absurdo. Isso contradiz o segundo axioma de Peano. Tá? Então, então, chegamos numa contradição. Então, agora, a outra opção é o m ser diferente de 1. Se o m é diferente de 1, então esse m é sucessor de alguém, também pelo segundo axioma de Peano. Então, vai existir um t natural tal que o m é o sucessor de t, certo? Que é o t mais 1, né? A gente já sabe que é o próprio t mais 1. Então, mas a gente vai chegar numa contradição também, porque olha só, isso também vai implicar que o 1 também está na imagem da função sucessor, e isso vai ser uma contradição. Por quê? Ó? Eu não estou dizendo que 1 é o Sm de 1, então olha só o que vai acontecer. O m é o t mais 1, então isso é o t mais 1 de 1. E nós já sabemos que a iterada tem essa propriedade. Ó. O St mais 1 eu posso ver como S aplicado no St de 1. Isso daqui, ó, essa coisinha aqui dentro, pertence aos números naturais. Então, esse elemento
aqui em algum momento aqui. Ah, tá. E isso daqui então pertence à imagem da função sucessor, certo? Já que isso daqui é um número natural, o S disso, bom, tá na imagem, né? Tá na imagem da função sucessor por definição de imagem. Isso é um absurdo também. A gente chegou na mesma contradição, né? Chegamos na mesma contradição que diz que o número 1 é sucessor de alguém. Isso é uma contradição. Então, nos dois casos possíveis, a gente chega numa contradição. Então, isso não pode acontecer. Essas contradições vieram de você supor que 1 não pertence ao x. Então, a única conclusão razoável aqui, do ponto de vista lógico, é que o 1, de fato, tem que pertencer ao x, porque senão ele vai implicar numa contradição. Certo? Então, 1 está em x. Isso foi estabelecido. Agora, a gente tem que provar, então, que a indução é em n, né? A gente tem que provar que o n pertencer ao x implica que o n mais 1 pertence ao x. Certo? Então, vamos supor que o n pertence ao x. E a gente quer mostrar que o n mais 1 pertence ao x. Aqui, para mostrar que o n mais 1 pertence ao x, a gente consegue fazer de um jeito bem direto. Porque, olha só, como o n pertence ao x, então isso daqui acontece, né? Então, daí, o Sm de n é diferente do n para todo m natural. Agora, a função S é injetiva, né? E como S é injetiva, o que acontece? Como nós estamos falando aqui de dois números naturais diferentes, se eu aplicar S em ambos os lados... Nossa vida, que terrível que está aqui. Então, se eu aplicar S em ambos os lados, digamos assim, eu obtenho imagens que também vão ser igualmente diferentes, né? Enfim, então S dessa coisa que está do lado esquerdo vai ter que ser diferente dessa coisa aqui que está do lado direito. S de n. Isso para todo m natural. Agora, isso aqui está me dizendo o quê? Ó? Isso aqui está me dizendo, então, por enquanto eu vou deixar como S mesmo. Isso aqui é S composto com Sm, que é o Sm mais 1, né? Então vamos lá, vamos ser um pouquinho mais rápido aqui. Ó. Sm mais 1 aplicado no n é diferente do Sn para todo m natural, só que eu posso reescrever isso assim, ó. Eu posso escrever isso assim, ó. Isso pode ser visto como sendo o próprio Sm composto com S, certo? No n. Porque o S composto com Sm é a mesma coisa que o Sm composto com S, por questões axiomáticas. Então, só que eu posso reescrever isso assim, ó, o Sm então do S de n. Isso é diferente do Sn para todo o m natural. Isso aqui já me dá isso já me diz então, por exemplo, que o S de n, por definição, do conjunto x está em x, né? Que é o próprio n mais 1, então. Então, n mais 1 pertence ao x. Então, provamos a implicação que nós gostaríamos. Então, a conclusão é que o x é igual ao conjunto dos números naturais. Portanto, x é igual ao conjunto dos números naturais, o que fecha a demonstração desse lema. E como eu disse para vocês, a gente não provou o lema anterior à toa. É justamente porque ele seria uma ferramenta técnica para a gente estabelecer a lei do cancelamento para o produto. Lembra que nós já provamos a lei do cancelamento para a soma, e agora a gente consegue provar a lei do cancelamento para o produto também. Tá? Então, no item A, a gente vai mostrar que vale a lei do cancelamento à direita, digamos assim. Se você tiver um mesmo número sendo multiplicado à direita por dois números naturais, então você pode cortar ele. Você pode concluir, então, que os números restantes são iguais. E no item B, vale a lei do cancelamento à esquerda, porque vai valer à direita e o produto é comutativo. Então, o item B é um resultado imediato do item A aliado com a comutatividade. Tá? Então, vamos provar o item A e o item B é uma consequência imediata. Então, a gente vai provar aqui por indução em M, no item A. Então, eu vou pegar o X aqui como sendo o conjunto formado pelos M naturais, para os quais, para todo N e P naturais, tá, que isso daqui acontece, ó, M vezes P. M vezes P é igual a N vezes P. Isso tem que implicar, então, que o M é igual a N. M é igual a N. Certo? Então, a gente tem que provar que o X é igual a todo o conjunto dos números naturais. Bom, o que isso significa agora provar que 1 pertence a X? A gente tem que provar, então, se no lugar colocar o M aqui e ver se essa implicação é verdadeira, né? 1 vezes P igual a N vezes P, será que isso implica que 1 é igual a N? A gente tem que verificar isso. Então,
sejam N e P naturais, tais que é com um M igual a 1, né? Então, tais que 1 vezes P é igual a N vezes P. Eu preciso concluir que 1 é igual a N, tá? Então, agora, 1 vezes P, a gente já sabe que é igual a P, né? Então, isso vai implicar necessariamente que o P é igual a N vezes P. Eu quero mostrar que o N é igual a 1. A gente quer mostrar isso, certo? Que 1 é igual a N, certo? Então, se a gente supõe por absurdo mostrar que o 1 pertence a X, é mostrar que essa igualdade vai implicar que 1 é igual a N, né? Ou seja, que vale a lei do cancelamento direto para o número 1 aqui. Então, vamos supor por absurdo que o 1 não é igual a N, não seja igual a N, que 1 é diferente do N. Se 1 for diferente do N, ele é sucessor, o N é sucessor de alguém. Então, isso aqui vai implicar o quê? Isso implica, então, que o N é igual a sei lá, um T mais 1 para algum T natural. Certo? Isso é a mesma coisa que dizer que o N é S de T para algum T natural. Mesma coisa. Certo? Então, o que vai implicar daí? Ó? Então, logo, o P, que é N vezes P, vai ser o T mais 1 vezes P. Que é a mesma coisa, vamos ver aqui, ó, que o T vezes P mais P. Certo? Que é a mesma coisa que, pela definição de soma, se você enxergar isso como P mais T vezes P, né, a soma é comutativa, isso é exatamente a função sucessor iterada T vezes P vezes no P. Então, olha só, você tem o sucessor, a função sucessor iterada uma certa quantidade de vezes no P, resultando no próprio P. Isso contradiz o lema anterior. O lema anterior diz que o SM de N é diferente do N para quaisquer M e N naturais. Então, para M igual a T vezes P e N igual a P, isso continua sendo verdade. Então, o STP de P não pode ser o próprio P. Não pode ser o próprio P. Então, isso aqui é um absurdo. É um absurdo pelo lema anterior. Então, essa contradição veio de onde? Aqui, ó. Dizer que 1 é diferente do N. Então, a conclusão é que 1 é igual a N. Então, olha só. 1 vezes P ser igual a N vezes P, seja lá quais forem os NP natural, vai implicar que 1 é igual a N, ou seja, que vale a lei do cancelamento. Então, isso implica esse argumento que nós construímos, mostra então que o número 1 pertence a X. Certo? Então, vale o primeiro passo aí, a primeira condição para a gente usar a hipótese, usar a indução para concluir que o X é igual a N. Agora a gente tem que mostrar que o M pertencer ao X implica necessariamente que o M mais 1 pertence ao X. Certo? Então eu sei que quando o M estiver no lado esquerdo, vale a lei do cancelamento. Então tá. Mas para eu mostrar que o M mais 1 pertence ao X, a gente tem que pegar os caras arbitrários, né? Então eu vou supor que o M pertence a X e vou pegar N e P naturais, tais que M mais 1 vezes P seja igual a N vezes P. O meu objetivo é mostrar isso daqui, ó. Eu quero cancelar, né? Eu quero mostrar que o M mais 1 está em X. Então isso significa que quando ele está do lado esquerdo, se tiver alguma coisa em comum do lado direito, isso é cancelável. Então a gente tem que mostrar que o M mais 1 é igual a N. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Mostrar que M mais 1 é igual a N. Aí agora, a primeira coisa que a gente vai precisar para montar o argumento, pelo menos que eu pensei aqui, é mostrar que esse N não é o 1. Se ele for, olha só o problema que vai dar. Caso o N seja igual a 1, a gente vai ter isso daqui, ó. P, então, é 1 vezes P, que é N vezes P, já que eu estou supondo que o N é igual a 1. E o N vezes P é M mais 1 vezes P. E agora é uma maravilha, porque a gente tem praticamente todas as ferramentas nas mãos, né? A gente pode distribuir aqui, tranquilo. Então isso é M vezes P, mais 1 vezes P, que é o próprio P. E isso daqui, ó, é a mesma coisa. Se você organizar assim, isso é a função sucessor iterada M vezes P vezes aplicada em P. Isso novamente é um absurdo. Quando você sucede o P, seja lá qual for a quantidade de vezes, isso nunca vai poder chegar no próprio P. Então isso aqui é um absurdo. Pelo lema anterior.
Tá? Então isso é um absurdo. Esse absurdo veio de supor que o n é igual a 1. Então ele não é. Então a conclusão aqui, é preliminar, é que esse n é diferente de 1. Se o n é diferente do 1, então vai existir um t natural, tal que o n é o sucessor dele. N é t mais 1. Tudo bem? Então a gente vai voltar para essa igualdade aqui. Ó. Vamos voltar para essa igualdade. Agora, o que a gente tem então? M mais 1 vezes P. Lembra que a gente quer provar isso, né? Deixa eu colocar aqui, deixar uma interrogação aqui. A gente quer chegar nisso daqui. Então, o M mais 1 vezes P vai ser igual ao quê? No lugar do N, eu tenho o T mais 1. Então, eu tenho aqui o T mais 1 vezes P. Só que eu tenho a distributividade. Então, essas duas igualdades... Desculpa, aliás, essa igualdade me diz isso. Desse lado direito, isso é M vezes P mais P, certo? E isso é igual a T vezes P mais P. E eu já tenho a lei do cancelamento para a soma. Então, olha só, a lei do cancelamento da soma vai me ajudar a provar a lei do cancelamento para o produto. Pela lei do cancelamento da soma, como eu tenho esse fator em comum aqui dos dois lados, isso vai embora pela lei do cancelamento da soma. Então, eu tenho agora que M vezes P é igual a T vezes P. Agora eu uso a hipótese de indução. Eu sei que o M está em X. Então, quando eu tenho uma igualdade como essa, em que tem um elemento em comum à direita, e aqui do lado esquerdo eu tenho o número M, como o M pertence a X, então eu posso cancelar os caras. Como o M pertence a X, eu posso concluir, então, que o M é igual a T. Vale a lei do cancelamento aqui, especialmente. Então, M é igual a T. Só que eu quero mostrar que o M mais 1 é N, né? Bom, mas o T é o antecessor de N. Se eu somo 1 em ambos os lados, a função soma está bem definida. M mais 1 vai ser, então, igual a T mais 1. Agora, o T mais 1 é justamente o N. Ele surge para isso. Acabou. Muito bonitinho, né? Então, M mais 1 é igual a N. Então, nós provamos aquilo que era necessário para concluir que o M mais 1 pertence ao X. Certo? Então, isso fecha a demonstração, digamos, do passo indutivo, né? Dessa implicação. Então, a conclusão que a gente chega é que o X é igual ao conjunto dos números naturais. Certo? Então, isso fecha a demonstração do item A. Ah, tá, tem um item B, né? Mas o item B agora é tranquilo. O cancelamento à esquerda, digamos assim. Porque o item B agora, olha só, se você tem... Se P vezes M é igual a P vezes N, olha só o que vai acontecer. Se P vezes M é igual a P vezes N, a comutatividade te entrega M vezes P igual a N vezes P. Agora você tem a lei do cancelamento à direita. Então, pelo item A aqui, por A, isso vai te implicar, vai implicar então que o M é igual a N e acabou. Tá? Então isso fecha a demonstração do item B. Temos então fechado a demonstração da proposição. Lei do cancelamento, aí tanto faz a esquerda e a direita, isso ambas vão ser satisfeitas pela comutatividade do produto. E isso fecha a nossa aula de hoje, em que nós dedicamos ela inteiramente ao estudo do produto dos números naturais e suas primeiras propriedades mais básicas. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.